Bom dia, hoje é 5 de abril, eu sou Ana Carolina Zitlag e esse é o Ouvindo um Podcast da Bloomberg Linha. Aqui eu te conto as principais notícias de economia e de negócios do Brasil e do mundo. Bom dia, chegou ela tão aguardada sexta-feira, uma sexta-feira aí de uma semana recheada de notícias econômicas e das nossas famosas fofoquinhas. Tivemos até uma briga de Succession, fazia tempo que a gente não mencionava esse seriado aí que foi um grande catalisador de pessoas se interessando por negócios, e tivemos isso lá na Disney. Te contei ontem o desfecho e hoje te conto um pouco mais sobre o que está acontecendo nos Estados Unidos, não necessariamente em relação à Disney, mas em relação ao ambiente para negócios. A fila de IPOs está crescendo por lá e as ofertas no ano podem superar 10 bilhões de dólares. A gente também vai falar sobre como justamente uma coisa está ligada com a outra e o fortalecimento do dólar está incomodando governos e bancos centrais ao redor do mundo, incluindo o Brasil. E para os nossos agroboys e agrogirls, vamos falar aí sobre como a gripe aviária está elevando preocupações para os setores de carne e de leite. Se você quer ficar por dentro de todas as notícias, é só seguir a Bloomberg Linha em todas as redes sociais, seguir o Zap, o link para acessar o grupo está aqui na descrição deste podcast. Também não esqueça de deixar seu comentário, fazer a sua pergunta e eu ia repetir os recados. Vamos às notícias. O otimismo com ofertas públicas iniciais, ou os IPOs na sigla em inglês, nos Estados Unidos, está de volta. Por quanto tempo isso vai durar é agora a grande questão, para uma lista crescente de empresas que buscam abrir capital no segundo trimestre, que já mostra potencial para um dos maiores pools de taxas para Wall Street. Após grandes estreias no mês passado, como da empresa de conectividade semicondutora Astera Labs e da plataforma de mídia social Reddit, executivos de empresas e os seus parceiros financeiros estão ansiosos para aproveitar o interesse dos investidores enquanto o sentimento está elevado. Vocês lembram que há uns dias a gente comentou uma notícia aqui sobre o aumento de M&As no mercado americano, que estava fazendo com que os grandes bancos de Wall Street recuperassem o otimismo com o que eles ganham com essas fusões e aquisições por lá? Pois então, os IPOs também entram aí nesse grande barco de como os bancos arrecadam, assessorando as movimentações no mercado americano, não só no americano, como no mundo inteiro. Neste trimestre, a startup de segurança de dados investida pela Microsoft, a Rubrik, e a empresa de testes e inspeção de segurança, UL Solutions, entraram com pedidos para abertura de capital, que devem adicionar mais de $1 bilhão aos 9,6 bilhões de dólares arrecadados por meio de IPOs em bolsas dos Estados Unidos neste ano. A ansiedade para fazer com que esses IPOs acontecessem se traduziu no melhor começo de ano para a venda primárias de ações desde 2019, impulsionados pelos respectivos saltos da Astera e do Reddit de mais de 90% e de 40%. Os 48 negócios que tiveram suas ações precificadas no primeiro trimestre sobem cerca de 25% em média, de acordo com dados compilados pela Bloomberg. Com isso, uma série de emissoras de primeira viagem vai observar para ver se a Rubrik e a UL Solutions podem percorrer o mesmo caminho quando precificarem os seus IPOs. Em um ano em que as oportunidades podem ser afetadas por ventos geopolíticos, o potencial para erros de mercado permanece. Segundo o mercado, embora se espere um aumento da atividade no segundo trimestre, é improvável que o mercado veja uma enxurrada de ofertas análogas aos tempos de boom de 2021, quando os IPOs estabeleceram um recorde histórico de cerca de 340 bilhões de dólares nos Estados Unidos e 670 bilhões globalmente. Lembrando que a gente está falando aqui que este ano está quase chegando aí aos 10 bilhões versus em 2021, quando fechamos o ano a 340 bilhões de dólares em IPOs. E este bom momento para o mercado americano também está sendo sentido na economia americana. A força do dólar no mercado de câmbio global incomoda bancos centrais e governos em todo o mundo, forçando-os a agir para aliviar a pressão sobre as suas moedas. De Tóquio ao Istambul, as autoridades têm intervido para defender o câmbio com palavras e atos, diante de uma economia americana robusta que mantém o dólar forte e reduz o otimismo com cortes de juros. O dólar se valorizou frente a praticamente todos os principais pares em 2024,
Isso provocou crescentes avisos por parte do Japão sobre a sua prontidão para intervir para impulsionar o iene, negociado perto do nível mais fraco dos últimos 34 anos. A Turquia surpreendeu os mercados com um aumento de juros para impulsionar a lira. A China e a Indonésia também tomaram medidas para estabilizar as suas moedas, enquanto Suécia e Índia também estão sob pressão. Aqui no Brasil, o Banco Central anunciou esta semana um leilão adicional de swap cambial tradicional, no valor de US$ 1 bilhão, para atender parte da demanda gerada pelo resgate do título NTN-A3, que é atrelado ao câmbio, previsto para 15 de abril. A medida marca a primeira intervenção sem fins de rolagem da autarquia no mercado de câmbio desde o final de 2022. E agora eu vou te explicar o que é um leilão adicional de swap cambial tradicional para você entender tudo isso que eu falei nos últimos 2 minutos. Swap, em inglês, quer dizer troca. No mercado financeiro, o swap é um contrato derivativo que é usado para troca de rentabilidades. Ou seja, quando o BC faz isso, ele está tentando evitar algum tipo de movimento disfuncional do mercado de câmbio, que ele fez essa semana justamente porque o dólar está se valorizando muito perante o real. O objetivo dessas operações é justamente prover uma proteção ou um hedge cambial que é contra essas variações excessivas da moeda americana em relação ao real. Isso também garante a liquidez ao mercado de câmbio doméstico. Então, garante que a gente tenha aí dólares circulando no mercado brasileiro. Essa compra de contrato de swap pelo BC funciona como injeção de dólares no mercado futuro. Essa compra e venda desses contratos, o BC faz com empresas, com instituições financeiras, em que ele se compromete a pagar para elas a variação do dólar mais uma taxa de juros, que é chamada de cupom cambial. Em troca, ele recebe a variação da taxa de juros doméstica. Então, ele está basicamente dizendo para a empresa ali, olha só, tá uma bagunça esse dólar aí, então eu vou te dar aqui um contrato para tu ficar mais tranquilo. Então, em vez de tu ficar pagando essa variação cambial que a gente tá aí, que é imprevista, que a gente não sabe o que vai acontecer, você vai pagar, dentro desse determinado período do contrato aqui, a variação da taxa Selic. E eu vou te pagar a variação do dólar. Essa política aí de swaps cambiais, ela não tá atrelada à política monetária do Banco Central, então não tá atrelada aí às decisões, respectivamente, ali do Comitê de Política Monetária, que decide a taxa Selic, isso é separado. E esse montante de swaps ele pode ser ajustado para cima ou para baixo, dependendo das condições do mercado. Então, se tiver aí uma volatilidade muito alta no mercado de câmbio, o BC pode ofertar mais contratos. Se tiver uma volatilidade que começa a diminuir, ele pode diminuir essa oferta e por aí vai. E tudo isso porque a moeda americana não para de ficar fortinha. E uma das principais... Um dos motivos agora, na verdade, que está crescendo é, olha só, um motivo que ele é um tipo aquela cobra que morde o próprio rabo. Ele é um motivo que ele se autorregula, porque os principais bancos centrais estão prestes a embarcar no maior ciclo de cortes de juros sincronizados desde 2008, lembrando que a gente já está nesse ciclo. Só que esse cenário, por conta do dólar fortalecido, da economia fortalecida dos Estados Unidos, esse fortalecimento da economia deve fazer com que o Federal Reserve, o Banco Central de lá, leve mais tempo para cortar juros. Então, enquanto o resto do mundo vai começar ou já começou a fazer isso, os Estados Unidos têm que segurar por conta da economia fortalecida deles, o que faz com que os juros deles ainda sejam um dos mais altos do mundo. E as pessoas querem ter juros altos, os investidores querem juros altos nesse caso, porque fica mais seguro você investir num título do Tesouro Americano, por exemplo, que vai te pagar uma taxa alta em relação a um título, sei lá, do Tesouro Alemão, por exemplo, ou de algum outro país que tem aí uma economia equivalente, uma segurança equivalente, porque os Estados Unidos são um país seguro, a dívida do Tesouro Americano é uma dívida que vai ter uma rentabilidade boa e com segurança, enfim. O fato de eles demorarem agora para cortar juros justamente porque a economia deles está boa, faz com que o dólar aumente ainda mais, o que gera aí uma bola de neve. Quanta diversão para sexta-feira. Não imaginei que a minha sexta-feira ia ser tão divertida. Um vírus que matou milhões de pássaros tem se espalhado entre vacas leiteiras nos Estados Unidos, elevando preocupações de que o surto possa prejudicar a demanda por laticínios e carne bovina. Embora o Departamento de Agricultura americano tenha dito que há pouco risco à segurança dos alimentos, o surto está prejudicando a indústria, com efeito nos preços do gado e do leite. A preocupação de que alguns consumidores evitem beber leite ou comer carne bovina. A gripe aviária foi confirmada em vacas leiteiras em vários estados.
O Departamento de Agricultura afirmou na segunda-feira que a doença foi identificada no estado de Novo México e em 5 outros rebanhos no Texas. O vírus até infectou uma pessoa no Texas, mas era só o que me faltava. O maior produtor de ovos dos Estados Unidos chegou a paralisar a operação de uma unidade após o vírus ser encontrado nas instalações. A infecção de vacas pelo vírus, que surgiu na Europa em 2020 e desde então tem causado um número sem precedentes de mortes em aves selvagens e aves de criação em todo o mundo, também está levantando preocupações no lado da oferta. As vacas leiteiras infectadas no Texas têm o apetite e a lactação reduzida, e vacas mais velhas são mais propensas a serem afetadas com mais gravidade. Parte do gado desenvolveu pneumonia e mastite clínica, uma doença inflamatória, segundo a Comissão de Saúde Animal do Texas. A maioria dos animais parece se recuperar em até 2 semanas com cuidado, embora com redução dos níveis de produção de leite. Algumas vacas podem nunca recuperar a sua produção de leite para os níveis pré-infecção, caso em que podem ser abatidas, de acordo com o relatório da High Ground Dairy na segunda-feira. Para os produtores individuais que enfrentavam preços e margens baixas, até a perda de uma pequena quantidade de produção traz mais desafios, de acordo com Alan Bierga, que é vice-presidente executivo de Comunicações e Relações com a Indústria na Federação Nacional de Produtores de Leite dos Estados Unidos. Mas, segundo ele, o impacto geral na indústria deve ser leve. A pessoa no Texas que contraiu essa gripe aviária aí provavelmente fez isso depois de ser exposta a vacas leiteiras infectadas, segundo as autoridades de saúde pública. O Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos disse que o risco para a população em geral permanece baixo. Que isso. Chegamos ao final desta semana querida, uma semana querida. Lá em Santa Catarina, a gente fala quando uma pessoa é legal, fala, é um querido. Não é um querido aquele, pergunta se é bonito, fala, é um querido. Voltei a ler comentários, tenho que confessar que eu estava com vergonha de confessar, porque eu estou sem internet faz uma semana e meia, porque eu não estava parando em casa a tempo de ter um técnico a me visitar, então eu estava com uma certa dificuldade aqui em abrir as caixinhas de comentários, porque eu estava dependendo do meu 5G, inclusive parabéns pro meu 5G que aguentou 1 semana e meia de subir podcast no Gogó. E o Sun, esse é o user dele no Spotify, ele diz, podcast tirado, espero que a apresentadora consiga ler a caixinha. Estou lendo a caixinha. E aí ele diz, Lego causa traumas aos meus pés. E eu li esse comentário hoje, Sun, e eu tive um ataque de riso. Porque eu sinto o que você sente. O Guilherme diz que agora que está com um bebê de 9 dias, ele tem certeza que ele vai pagar o salário do CEO da Lego. Vai mesmo, em breve. Não faça isso agora, né? Porque ele tem 9 dias, daqui a alguns anos você estará fazendo isso sim. O Thiago Vieira lembrou aí que lemos uma notícia inteira da Disney sem fazer a risadinha do Mickey. Oh, eu acho que eu fiz, hein, Thiago? Eu acho que eu fiz. Não lembro. Uma coisa feia mesmo. E a Sabrina diz que quando eu mencionei, né, que os Legos que foram criados na Dinamarca, eles colocaram rodinhas e chegaram nos Estados Unidos, ela imaginou isso literalmente acontecendo, os Legos entrando nos Estados Unidos com rodinhas. Somente comentários agregadores que vocês deixaram hoje na caixinha. Tô com saudade de ler esses comentários, é sempre muito bom. A Cardoso... Coração Roxo diz que é muito bom ver as crianças que aparecem aqui em casa brincar e se divertir com os Legos. E sempre perdem as peças que magicamente aparecem debaixo do meu pé depois de alguns dias. Então, é um evento canônico na vida de todo mundo que já teve um Lego numa proximidade num raio de 10 metros. Lego no pé. Bom final de semana a todos. Espero que se divirtam, brinquem de Lego e sejam felizes. Ia mandar um Feliz Dia das Crianças, mas é só em outubro. Até segunda-feira.